O pastor Célio falou algo que é muito importante. Nós não devemos nos deixar abater por acusação de ninguém, porque o maior acusador das nossas almas é o diabo. E muitas vezes ele usa situações nas nossas vidas para querer nos rebaixar e nos desmotivar. Mas como o pastor disse, não é porque um tem sabedoria, tem estudo, sabe falar, sabe ler, que é maior que o outro. Não existe ninguém maior que ninguém. Na presença do nosso Senhor, todos somos iguais. Deus chama cada um para o seu ministério, da sua obra, da forma que está. E Deus vai transformando e capacitando. O importante é nós estarmos sempre firmes e não olhar para trás, não desistir e fazer o que Deus está mandando fazer. Não importa aquilo que nós não sabemos, o Senhor vai capacitar. Aleluia, glória a Deus. E eu queria estar dando início, convidando os meus irmãos a abrir vossas Bíblias no livro de, glória a Deus, aleluia, de Marcos. Glória a Deus, aleluia. Marcos 6:30, que fala sobre a primeira multiplicação dos pães. Eu pedi a Deus direção, porque esse é um dos poucos livros, situações que são citadas nos 4 evangelhos da Bíblia. E cada um tem um ponto de vista, mas elas se encaixam no final. Visão de Marcos, visão de João, visão de Lucas, de Mateus. Aleluia. E diz assim: os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro que eles. E aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhos e compre pão para si, porque não tem que comer. Ele, porém, Jesus, respondendo, lhes disse: dá-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós a comprar 200 dinheiros de pão para darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Vede e de ver. E sabendo-os, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verdes. Assentaram-se repartindo de 100 em 100, e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou-os os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram, ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Essa passagem, ela é muito lembrada
pela questão dos 12 cestos cheios que sobraram depois do milagre, do grandioso milagre do nosso Senhor Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia, glória a Deus. Eu vim de uma igreja que, por sinal, é a igreja que eu me batizei, a Igreja Mãe Brasil para Cristo, onde lá atrás, alguns anos, na década de 80, foi iniciada a campanha dos 12 cestos cheios. E muitas igrejas até hoje fazem essa campanha nos primeiros dias do ano. E ela visa muito a questão da prosperidade, dos 12 meses com bênçãos cheias, como os cestos cheios que o Deus, nosso Senhor Jesus, deixou naquele exemplo daquela passagem. Porém, eu creio que há algo além dos nossos olhos nessa passagem e nesse milagre. Eu vejo que quando começa a descrever o que acontecia naquele momento, onde que os discípulos, eles vinham de uma comissão, eles vinham de uma ordem que Jesus tinha dado para que eles fossem pregar o Evangelho, curar pessoas e ensinar tudo que o Senhor Jesus já havia ensinado a eles. E quando eles voltaram maravilhados, falando para o Senhor Jesus tudo que foi feito e tudo que foi ensinado. Eles estavam prestando contas ao Senhor Jesus do que eles aprenderam e o que eles repassaram. Logo na sequência, nosso Senhor Jesus fala assim, que para que eles se acalmem e que viessem junto a Ele para um lugar deserto. Por quê? Porque Jesus via nesses homens alegria, sim, no seu coração, mas via também que eles estavam cansados. Eles estavam cansados porque eles foram em vários lugares e pessoas vendo aqueles milagres, vendo aquelas coisas diferentes, queriam mais de Deus, queriam mais de Jesus. E eles não tiveram tempo nem de se alimentar. E Jesus chamou eles de canto, falou: vamos para os desertos, vamos para um lugar reservado, para que vocês possam descansar e se alimentar. E entraram no barco, e pelo mar da Galileia, eles foram beirando as margens, até uma cidade chamada Tiberíades. Só que a multidão viu Jesus e seus discípulos fazendo aquele trajeto e saíram correndo. E chegaram antes de Jesus e seus discípulos naquela praia, naquele lugar deserto. E eles com sede da presença de Deus, começaram a clamar ao Senhor. E o que Jesus fez? Olhou para aquela multidão, sentiu compaixão deles e começou a curar aqueles que estavam enfermos. Começou a ensinar aqueles que estavam ali querendo saber mais do reino dos céus e como que Deus agia na vida de cada um. E Jesus, com aquela compaixão, com aquele amor, com aquele carinho, começou a pastorear aquelas ovelhas, aquelas pessoas. E os discípulos observando e acompanhando o mestre, vendo que as coisas iam dia adentro e já ia entardecendo e ia escurecendo, eles olharam para os lados assim e disseram: Senhor, não temos nada aqui para essas pessoas se refugiar, para eles descansar, para eles se alimentar. Então, Senhor, despede esse povo, para que eles tenham um lugar que eles possam comprar alimento e suprir a sua necessidade da carne, a sua fome. E Jesus pegou falando assim, chamou Felipe. Isso nós encontramos no livro de João. João 6 cita que Jesus chamou Felipe e falou: Felipe, como é? Tem aonde essas pessoas se alimentar? Ele falou: não, Senhor, aqui é um lugar deserto. O lugar que tem para eles se alimentar é distante. Melhor despedir eles, dispensar eles, para que eles vão se alimentar.
Por que Jesus chamou exatamente Filipe, como é citado em João? Porque Filipe, ele era da cidade da redondeza. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Ele era daquela região. Ele conhecia com a palma da mão dele como que era aquela região onde que eles estavam naquele momento. Então somente ele tinha conhecimento assim, a mais profundo, aonde que aquelas pessoas podiam se alimentar. Mas Jesus fez isso por quê? Porque ele queria testar qual ia ser a atitude dos seus discípulos. Porque Jesus já sabia o que ia fazer. Ele já tinha tudo na sua mente. E estava querendo saber o que seus discípulos, qual é a decisão dos seus discípulos. E aí um olhou para um lado, um olhou para o outro. André foi atrás de alguém que tivesse alguma coisa para oferecer. E ali no consenso eles encontraram que tinha 200 dinheiros e eu tinha 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus falou assim: agora vocês me deem esse pão, me deem esse peixe, e vamos nos organizar. Peçam para que todos se assentem na relva, todos se assentem no gramado, em porções, em ajuntamento de 50 e 100 pessoas. E assim foi feito. Debaixo da ordem do Senhor, foram separadas pessoas em cada grupo. E assim o Senhor levantou o pão, levantou o peixe, agradeceu, consagrou, abençoou e começou a repartir. Não para as pessoas no geral, mas para os seus discípulos que ali estavam, para que eles replicassem a atitude do Senhor, distribuindo o alimento a cada pessoa. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E as pessoas se fartaram, comeram. E até não aguentar mais. A ponto de que deixaram pedaços dos pães. E Jesus olhou e falou assim: para que não haja desperdício, recolham os pães. E a totalidade daqueles pães que sobraram foram 12 cestos cheios. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que Ele não deixa faltar nada. E eu meditando em cima dessa passagem, dessa situação, pedi: Senhor, as coisas não podem se resumir só a esses 12 cestos cheios. Há algo além daquilo que nós podemos ver. A prosperidade do Senhor estava sendo mostrada ali através das atitudes do Senhor, de acordo com aqueles que o seguem. Primeiramente aos seus discípulos, porque tudo que o mestre sabia, ele repassava para os seus discípulos. E os seus discípulos faziam igual a quem? Ao seu mestre. Porque nós somos discípulos de Jesus, então temos que ser espelhos de Jesus. Temos que ser exemplos do Senhor Jesus aqui nessa terra. E tudo que nós vamos fazer, o nome do Senhor é engrandecido. O nome do Senhor é lembrado. Porque nós fazemos o quê? Aquilo que o Senhor nos ensina. Eles primeiro foram mandados para pregar o Evangelho, curar e fazer milagres e ensinar as pessoas. Aquele tempo, como o pastor Célio falou, muitas vezes nós não temos a leitura, nós não temos o conhecimento. E aquele tempo as pessoas também não tinham. Então ninguém era limitado a nada, porque era o Espírito Santo que estava capacitando as pessoas para que fizessem a vontade do Pai. Então se Deus está falando para você fazer alguma coisa, abra a tua boca e faça. E fale, ensine, testemunhe. Porque é o Espírito Santo de Deus que está usando a tua boca para ajudar outras pessoas. Por quê? Porque nós somos a igreja de Cristo nessa terra, corpo do Senhor. Então nós temos aqui, nós temos a nossa comissão, ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Aqueles que ouvirem e crerem e forem batizados serão salvos. Essa responsabilidade está conosco, independente do que nós sabemos ou deixamos de saber. Deus quer saber se você tem a disposição de fazer. Isso que é o importante. Deixa Deus te usar. Se Deus está te chamando, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Se Deus está te chamando para alguma coisa, faça. Não fique arranjando pretextos. Não
arranjando empecilhos, porque Deus espera aqueles que têm o coração sincero na presença dele para que ele possa usar. Não adianta as pessoas terem estudo, não adianta as pessoas ter inteligência, se não tem a sabedoria de Deus, se não tem a responsabilidade e a sinceridade de coração com Deus. E ali, Jesus estava testando, vendo como que ia ser a atitude dos seus discípulos. Porque quando Jesus se compadeceu daquela multidão, a primeira coisa que ele fez foi juntar os seus discípulos para saber qual que seria a condição, o que eles iriam fazer. E eles queriam dispensar somente as pessoas. Aí eu vejo aquela situação, muitas vezes a pessoa chega perto de você e pede uma oração, pede uma ajuda, pede que você tome alguma atitude para que puder tirar a dor, tirar o sofrimento daquela pessoa naquele momento. E muitas vezes a gente procura um monte de soluções lá fora. O problema não é meu, desculpa. Procure uma igreja, procure um pastor, procure uma pessoa que possa ser mais capacitada. Muitas vezes as pessoas fazem isso, sendo que Deus está querendo usar você, está querendo usar eu, está querendo usar a nós. E quando as pessoas estavam ali sedentas, com fome, os discípulos falaram assim: ó, dispensa esse povo para que eles possam se alimentar. Jesus virou para eles e falou o quê? Alimente vós. Deixe de comer vocês. Mas Senhor, nós não temos nada. Só temos aqui um pouco de dinheiro. Dá uma busca. Jesus fala, dá uma busca, dá uma olhada aí. Deve ter mais alguma coisa. De repente eles aparecem com 5 pães cevados. O que é pão cevado? Quando a Bíblia fala sobre pão cevado. Pão cevado era um pão que era usado muito para as pessoas que não tinham dinheiro. Era um pão, assim, bem simples. Que só quem não tinha condições que comprava, que usava, que comia. E Jesus falou assim: dá esse pão para mim. Aí dá esse peixe para mim. Agora vocês vão ver o que é que tem que ser feito. Aí foi onde que Jesus foi lá, multiplicou o pão e distribuiu ao povo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E o que eu vejo nisso tudo? Jesus se mostra ali naquele momento a representação do pão, que é Ele que é o pão. O pão da vida, o pão que prospera, o pão que supre as necessidades. Ele levou aquele povo num deserto, que é um lugar de tratamento de Deus com o povo dele. Jesus, quando precisou se consagrar mais a fundo, ele saiu do batismo e foi para onde? Para o deserto. Passou 40 dias no deserto. O povo de Israel, quando saiu do Egito, foi para onde? Foi para o deserto. João Batista ia pregar onde? No deserto. O deserto é a faculdade do crente. O deserto é o lugar onde Deus trabalha na vida daqueles que buscam a Ele. O deserto é um lugar de sequidão, de escassez, de falta. Muitas vezes você está passando por falta e dificuldade. Você ora e não consegue ouvir a voz de Deus. Acha que está sozinho, está isolado. E as coisas parecem que não vão para frente. Mas por quê? Porque Deus está tendo um tratamento com você. Deus está te ensinando a andar e ver com olhos espirituais aquilo que você não está vendo com os olhos carnais. E através dessa lição é onde que Deus vai te mostrar o quanto você tem de potencial para crescer e para fazer logo além daquilo que você sabe. Glória a Deus. Jesus se mostra organizado. Aquilo que Ele coloca na tua mão, Ele coloca para você cuidar e organizar para que Ele faça o quê? Prospere. As dificuldades na vida do crente não é para desanimar, não é para parar, não é para olhar para trás, é para perseverar. Porque naquele dia, o dia de prestação de contas, Ele vai perguntar: o que você fez com o talento que eu te dei? O que você fez com aquele pão
que eu te coloquei na tua mão para você se alimentar, e que sobrou, você jogou fora? Você largou a mão do arado? Não. Deus está mostrando para você que aquilo lá é a tua ferramenta para você fazer algo além que você pode ver. Glória a Deus. Os olhos espirituais mostram que Jesus estava mostrando que Ele é o pão da vida e que nós devemos só depender dEle. Por isso que Ele estava no deserto. As pessoas não sabiam o que fazer, não sabiam onde se alimentar, onde se refugiar. Não sabia. Mas Ele estava se mostrando que Ele era a solução do problema. Jesus estava mostrando que Ele é quem vai alimentar, Ele vai suprir as necessidades, Ele vai fazer prosperar. Com organização, com dedicação, com amor e compaixão. Jesus se compadeceu dos discípulos que estavam cansados, que veio de um trabalho de evangelização. Jesus se compadeceu daquelas pessoas que saíram de suas casas, não se importava de onde que era, e saíram correndo atrás de Jesus, a ponto de chegar antes de Jesus no lugar deserto, buscando o Senhor dos senhores, o pastor dos pastores. Aleluia. E essa noite o Senhor está falando para você, para mim, para nós: se desprenda do material. Se desprenda. A prosperidade que Deus quer de nós não é a prosperidade financeira. Isso é uma consequência. Ele quer a prosperidade espiritual, o compromisso com Ele. Você largue as coisas que estão te prendendo para trás, porque você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. O que você foi um dia, ficou lá atrás. O que você aprendeu lá atrás, ficou para trás. Hoje Jesus está te mostrando, está te ensinando que existe algo além do que você está enxergando. Algo espiritual, que vai fazer você crescer. Vai você sair das dificuldades. Ah, mas vai ser no estalo? Não. É no tempo do Senhor. É no tempo do Senhor. Porque existe uma lição que para você conseguir chegar no ponto que você quer, no que você almeja, aquela prosperidade almejada, existe passo a passo. Existe compromisso. Existe perseverança. E só assim você vai conseguir sair do deserto. A partir desse momento, Jesus mostra que Ele pegou aquelas pessoas, tratou daquelas pessoas, deu alimento para aquelas pessoas e depois dispensou elas satisfeitas, com seus cestos cheios, tranquilos. E aí sim, Jesus pode ter um particular com seus discípulos. Voltou para o barco, conversou com seus discípulos e ainda foi além, hein, pastor? Porque logo depois dessa situação, depois de passar um dia inteirinho pregando, ensinando, curando, Jesus subiu para o monte. Mas antes de subir para o monte, Ele falou para os seus discípulos: suba no barquinho, vá além do mar da Galileia, lá na outra margem, que eu vou encontrar com vocês lá. E Jesus subiu para o monte e foi orar. E foi ter um contato com o Pai. E foi agradecer ao Pai. E foi conversar com o Pai. Enquanto os discípulos estavam mar adentro, onde houve uma tempestade, e Jesus apareceu andando sobre as águas. Isso é uma outra passagem que vem na sequência, mas que é importante de dizer. Porque tudo tem um porquê. Tudo tem uma consequência. E tudo tem uma ligação. Glória a Deus. Milagres maiores virão na sua vida. Mas você tem que se lançar nos braços de Deus. Se lançar nos braços de Jesus Cristo. E verdadeiramente querer ter uma vida diferente. Não ser a mesma pessoa que você sempre foi, mas uma pessoa diferenciada pelo Espírito Santo que habita em você. Porque a palavra nos ensina o quê? Maior é o que está em vós do que aquilo que está no mundo. Nós não conseguimos mais ser uma pessoa comum, desde que a gente encontramos o amor de Cristo, o amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. E essa passagem me trouxe muitas reflexões enquanto eu lia, eu pesquisava, tentava entender.
mas foi uma coisa muito assim, falou forte comigo, sobre o amor e a compaixão de Deus por aqueles que buscam Ele de coração e com sinceridade. Que é ali que Deus começa a trabalhar na sua vida. O desprendimento do material para que o impossível e o espiritual se manifeste. E por consequência, a prosperidade, tanto espiritual quanto física, se realiza, como foi feito no final com os 12 cestos cheios. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem buscado uma prosperidade na presença do Senhor, faça primeiro uma reflexão na sua vida, na sua conduta, no seu caminhar, e veja aquilo que existe dentro do seu coração, se está de acordo com o que as Escrituras têm te ensinado. Faça uma reflexão se não é necessário fazer um conserto interno da sua consciência, do seu coração com Deus. Porque o dia que nós aceitamos nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e o único Salvador das nossas vidas, nós tivemos um encontro com o Senhor e a verdadeira conversão. Porém, a conversão é todo dia, porque todo dia nós aprendemos algo novo de Deus. E esse algo novo nos traz maturidade. E essa maturidade nos faz crescer. E esse que faz nos crescer faz nós transbordar para ajudar outras pessoas. Que é tudo que Deus quer. Que nós venhamos a povoar os céus através do nosso testemunho. Muitas vezes o que nós fazemos fala mais do que vai sair das nossas bocas. Porque nossa vida é um testemunho de vida. É a Bíblia aberta para que as pessoas que não conhecem a Bíblia venham a conhecer. Então abra o seu coração e seja a Bíblia e a voz de Deus no seu dia a dia. E aí Deus vai começar a mover coisas que você nem imagina. Aonde você nem imagina que você ia ter uma prosperidade, você ia ter uma mudança, você ia ter uma cura. Começa a acontecer. E quando você vai ver, Senhor, que glória está na tua presença. Porque o Senhor transformou toda a minha vida. Eu queria estar passando mais algumas coisas, porém, o que o Senhor, que o Espírito Santo me permite que venha falar, é isso. Que nós tenhamos compaixão, mas não a compaixão humana, o amor de Deus sendo transbordado de nós. Que sejamos organizados nas coisas do Senhor. Que venhamos nos desprender do material, para que o material prospere em nossas vidas, mas através da prosperidade espiritual que já existe preparado para você, que está nas mãos do Senhor. Esvazie suas mãos das coisas que você acha que é valoroso, que Deus tem muito mais coisas valorosas nas mãos deles para derramar sobre a sua e a minha vida. Amém? É o que eu queria estar passando para os irmãos. Peço perdão se eu não fui claro. Eu tenho realmente dificuldade muitas vezes de me expressar, mas eu sei que o Espírito Santo pode estar trabalhando na vida de cada um, para que aquilo que eu não falei, ou que eu não consegui explicar, que Ele possa trazer um entendimento a cada um. Porque maior é o Senhor, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, e nós venhamos a reduzir na presença do Pai. Amém? Eu agradeço a oportunidade, peçamos de honra ao Senhor, e Deus seja exaltado sempre. Deus abençoe, irmão. Que Deus esteja com as mãos estendidas sobre a tua vida, usando conforme a vontade dele. Igreja, se coloca de pé em nome do Senhor Jesus.